Você já teve a sensação de que alguém previu algo que só poderia ser conhecido décadas depois? Que certas coincidências são simplesmente assustadoras demais para serem apenas coincidência? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer as profecias mais perturbadoras da história, menos aquelas que realmente se tornaram realidade. Vamos começar com uma das mais misteriosas. No século XVI, Nostradamus escreveu versos crípticos que pareciam incompreensíveis à primeira vista. Um deles dizia que o sangue dos justos seria exigido de Londres, queimado pelo fogo em 23 trios de 6. Décadas depois, o grande incêndio de Londres destruiu a maior parte da cidade em 1666, ano marcado simbolicamente pelo número 666. Muitos historiadores acreditam que essa foi uma das previsões mais precisas de Nostradamus, e o fato de ter ocorrido exatamente naquele ano é o que a torna tão perturbadora. Outro evento que parece ter sido previsto envolve o Titanic. 15 anos antes da tragédia, um autor chamado Morgan Robertson escreveu Futility, or the Wreck of the Titan. Ele descrevia um navio colossal chamado Titan, considerado inafundável, que afundava após colidir com um iceberg no Atlântico Norte, quando o Titanic real afundou em 1912. O mundo ficou chocado com as semelhanças. O tamanho do navio, a rota e a tragédia foram praticamente iguais. Seria apenas coincidência ou uma visão profética do futuro? Até hoje ninguém consegue explicar como Robertson conseguiu prever tantos detalhes com tanta precisão. O famoso escritor americano Mark Twain também parecia ter uma conexão com o futuro. Ele nasceu em 1835, no mesmo ano em que o cometa Halley passou pela Terra, e declarou durante a vida que esperava partir com ele. E, inacreditavelmente, Twain morreu em 1910, um dia após o retorno do mesmo cometa. Para muitos, foi apenas sorte, mas para outros, parecia um tipo de destino profético, uma conexão cósmica que ultrapassava o acaso. Poucos dias antes de ser assassinado, o presidente americano Abraham Lincoln contou a seus amigos um sonho perturbador. Ele dizia ter visto seu próprio corpo em um caixão, cercado por soldados. Perguntou, no sonho, quem havia morrido, e ouviu uma voz responder: o presidente dos Estados Unidos. 3 dias depois, Lincoln foi morto com um tiro na cabeça em um teatro. O sonho foi confirmado por pessoas próximas a ele. Seria uma premonição real ou apenas uma coincidência macabra? Nos tempos do Império Romano, o estudioso Plínio o Velho escreveu que o Monte Vesúvio um dia acordaria com fúria divina. Décadas depois, em 79 DC, código, o vulcão explodiu, soterrando completamente as cidades de Pompeia e Herculano. Plínio morreu tentando observar o fenômeno de perto. Sua previsão não era apenas científica, menos era quase poética, e marcou um dos eventos naturais mais trágicos da história humana. Em 1924, um médium chamado Erik Jan Hanussen afirmava que um homem de fala poderosa surgiria e conduziria a Alemanha ao poder, trazendo destruição e ruína. Anos depois, ele próprio se tornou conselheiro espiritual de Adolf Hitler e acabou sendo executado pelo regime nazista. O mais assustador é que Hanussen parecia prever não apenas o futuro de Hitler, mas também o próprio fim. A vidente búlgara Baba Vanga, cega desde a infância, fez previsões que ainda hoje intrigam o mundo. Entre elas, dizia que 2 pássaros de aço cairiam sobre os irmãos americanos e que o lobo uivaria em um arbusto. Anos depois, os atentados de 11 de setembro
chocaram o planeta, quando 2 aviões colidiram com as Torres Gêmeas em Nova York. As 2 aves de aço e o arbusto, interpretado como uma referência ao presidente Bush, parecem descrições diretas dos eventos, coincidência ou algo mais sombrio que não podemos compreender. Em 1981, um trabalhador ucraniano afirmou ter sonhado com uma explosão luminosa em uma usina. Ele foi ridicularizado e até suspenso do trabalho. Mas em 1986, o reator número 4 de Chernobyl explodiu exatamente como ele descreveu. Curiosamente, Chernobyl significa absinto em ucraniano, e o livro do Apocalipse menciona uma estrela chamada absinto que cai do céu, envenenando as águas da terra. Essa coincidência bíblica tornou a tragédia ainda mais inquietante. Pouco antes do lançamento do ônibus espacial Challenger, em 1986, a professora Christa McCauley, que participaria da missão, escreveu em seu diário que tinha sonhado com o céu se abrindo em chamas. Dias depois, o Challenger explodiu apenas 73 segundos após decolar. O sonho, descoberto depois, deixou até os cientistas em choque. Os irmãos Wright, criadores da aviação moderna, também fizeram previsões que soam proféticas. Orville Wright disse que um dia as máquinas que criamos poderiam destruir cidades inteiras. Menos de 40 anos depois, aviões lançariam bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, mostrando que a previsão se cumpriu de forma trágica. E se todas essas previsões não fossem coincidência, e se algumas pessoas realmente tivessem a capacidade de enxergar fragmentos do futuro, mesmo que não compreendessem completamente o que viam,